I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. São difíceis. Para você ter uma ideia, eu até lendo, o Flávio Maia fez um bom comentário a respeito disso e a gente trocou algumas ideias a respeito. Na verdade, nem a Omega explicou direito o que é isso e o que isso faz. Porque é cabeludo pra caramba explicar com todos os detalhes, literalmente, quais os efeitos desse tipo de ajuste. Putz, você precisa ter uma bagagem assim. Bom, quem sabe puxando a propaganda, quem sabe meu próximo livro vai dar essa bagagem para quem quiser entender por que isso faz uma diferença enorme. É uma coisa que é relativamente trivial para a gente que é relojoeiro, mas é difícil de explicar o porquê por que isso é capaz de trazer um incremento a mais no desempenho cronométrico. É bem complicado de explicar. Então, assim, se a Omega tentasse explicar, da mesma maneira como a Omega mesmo não explica direito o que é o escapamento coaxial, nunca explicou. Você, assim, porque não dá para você explicar em um parágrafo. Isso é o lado obscuro da relojoaria. E o meu livro vai ter um capítulo inteiro a respeito do escapamento coaxial, por exemplo, e não porque eu sou pretensioso, porque é uma das questões mais recorrentes, como o Greg deve receber um monte de gente, que é o coaxial, qual a diferença aqui que faz? Ainda é um negócio obscuro para muita gente, ninguém sabe direito, todo mundo ouviu falar, mas não sabe que diferença tem, o que faz, por que é como é. E como eu falei, para explicar aquilo com alguma profundidade, bom, tem o livro do Daniels, que é um livro deste tamanho, e no meu livro vai ter um capítulo inteiro, já escrito, um capítulo inteiro a respeito dele, de maneira relativamente simples e que traz um pouco de luz a esse tema, mas é difícil para as marcas explicarem. Fazer propaganda do seu livro, mas é isso, porque um assunto como um coaxial, ele exige já uma mini bagagem básica. Exato. Só para ilustrar e fechar o capítulo coaxial. Coaxial, traduzindo em miúdos para você que curte relógio, gosta de relógio, você vai ter um relógio com maior estabilidade de marcha, com uma amplitude em todas as posições, tanto nas horizontais quanto nas verticais, quanto nas horizontais, quase a mesma amplitude em todas as posições, qual nenhum outro relógio consegue performar dessa maneira. E o prazo de manutenção, se for o relógio do teu dia a dia, o relógio que você vai só usar aquele e dar porrada, em 4 em 5 anos, tu vai ter que levar para fazer manutenção, senão o teu relógio não vai funcionar. Porém, o coaxial, ele vai te permitir que você use 8, 10, 12 anos sem você precisar fazer manutenção. Então, essa é a grande sacada, o grande ganho que o coaxial lhe dá. E aí, traduzindo para o nosso meio, o meio relojoeiro, que hoje eu e o Adriano estamos dentro, o coaxial, se um relojoeiro sem conhecimento for tentar manusear, sacar o volante do lugar, ele pode danificar tanto o eixo quanto a âncora. Por quê? Porque ele não saca da mesma maneira do que um relógio tradicional. Então, ele tem as suas particularidades técnicas que você tem que ter um pouquinho mais de noção do que um relógio tradicional com um escape suíço. Enfim, mas é isso. O ganho dele, estabilidade de marcha, de funcionabilidade dele e a longevidade no período de manutenção. É isso o ganho que você tem com a coaxial. E no livro, é o que eu falo, dá um capítulo inteiro, porque eu explico isso que o Mauro fala e por quê. Quais são as razões, tecnicamente, do porquê que ele permite uma manutenção num intervalo maior, por que ele é mais estável ao longo do tempo, né? Porque ele é um escapamento que depende menos da lubrificação, ele é menos dependente do atrito e tudo mais.
é bem legal, porque dá para ter uma noção do porquê que isso tudo acontece, por que ele oferece todas essas vantagens aí. and I'm feeling good. I'm feeling good, and I'm feeling